Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Continuando o assunto processo coletivo no direito do trabalho, hoje eu quero falar especificamente sobre os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Você sabe quais as diferenças entre eles? Provavelmente você, cidadão, você trabalhador, já passou por alguma situação semelhante a uma dispensa por conta de uma greve, perseguição pelo empregador por estar sindicalizado, ausência de pagamento de férias, 13º, horas extras ou até mesmo ausência de pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade. Com certeza você já trabalhou ou já ouviu falar em alguma empresa que não cumpre as normas de segurança e higiene do trabalho. Ou você já presenciou, já ouviu falar em uma discriminação na relação de trabalho por conta de idade, sexo, deficiência, gravidez, dentre outras situações. Pois é, nesses casos nós estamos falando de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Saiba o que são cada um deles assistindo a esse vídeo até o final. Desde já, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, ative as notificações para receber os próximos vídeos e me siga também no Instagram, que é magis.do.trabalho. Chega de papo e vamos ao que interessa. Os direitos coletivos, ou meta-individuais, ou transindividuais, como diz a doutrina, são aqueles que ultrapassam o ser individual. Geralmente nós estamos falando de grupos, classes ou até mesmo um número indeterminado de pessoas que são lesadas por conta da prática de um mesmo ato ou até mesmo de uma única pessoa. No âmbito trabalhista, isso é ainda mais visível nessas situações que eu já expus no início do vídeo. Só que você precisa entender quais são cada um desses direitos, quando eles são lesados e de que forma você consegue se desvencilhar dessas práticas. Para começar, nós precisamos entender que os direitos coletivos são divididos em grupos menores, como por exemplo os direitos difusos, os direitos coletivos estrito sensu e os direitos individuais homogêneos. Se nós analisarmos a palavra em si, fica mais fácil entender. Por exemplo, os direitos difusos, como o próprio nome diz, são os direitos mais amplos, mais espalhados, que estão em várias direções. Nós analisamos que quando há direitos difusos em tela, o titular do bem, o titular do direito, ele não pode ser determinado. Nós não conseguimos individualizá-lo. Do mesmo modo, o bem em questão não pode ser dividido ou fracionado em cotas. Isso porque não há aqui uma ligação, uma relação jurídica base entre os lesados. Veja que nós estamos falando de, por exemplo, meio ambiente, a saúde. No caso das relações empregatícias, é possível observar a lesão a direitos difusos quando acontece uma greve de atividades essenciais, por exemplo, uma greve num hospital. Não apenas as pessoas que paralisaram ali serão prejudicadas ou até mesmo seus empregadores, mas todas as pessoas, a rede que depende do regular funcionamento daquele hospital. Nós estamos aqui então diante de um dano de escala um pouco maior. Por isso, ele seria um dano a direitos difusos. Uma outra situação em que nós analisamos os direitos difusos no direito do trabalho ocorre quando há contratação de empregados pela administração pública sem realização de concurso público. Veja que não apenas os empregados estão sendo lesados, toda a coletividade também está, posto que não estão sendo observados princípios estatuídos na Constituição Federal. Outra situação gravíssima onde há lesão a direitos difusos acontece quando há trabalho em condição análoga à escravidão. Nesse caso, não há apenas uma violação à dignidade da pessoa humana daquele trabalhador, mas toda a coletividade sofre com isso. Aqui há uma lesão em escala muito ampla, posto que os seres humanos estão sendo tratados indignamente, não estão sendo recolhidos os tributos devidos,
os outros empregadores naquela mesma condição que cumprem as leis estão sendo prejudicados e a economia como um todo acaba sendo lesionada. Veja a proporção, como se espalha a lesão a um direito difuso. Por outro lado, nós temos os direitos coletivos, estrito sensu, que, como o próprio nome diz, refere-se a grupos, a uma classe, a uma categoria profissional específica. Nesse caso, nós estamos diante de um grupo em que há número indeterminado de pessoas, todavia, essas pessoas podem ser determinadas por conta da relação jurídica base que as une, seja entre elas ou seja em relação à parte contrária. O bem aqui, assim como no direito difuso, ele é indivisível. Não tem como fracioná-lo entre as partes integrantes dessa relação. É o que acontece, por exemplo, numa relação de consumo ou em relação ao contribuinte a um tributo específico. Na Justiça do Trabalho, nós observamos a lesão aos direitos difusos quando há perseguição, por exemplo, a um dirigente sindical por conta dessa posição que ele ocupa. Há também lesão aos direitos coletivos quando os empregadores praticam condutas antissindicais, por exemplo, exigindo que os seus empregados não se filiem ao sindicato respectivo da categoria profissional. Quando, por exemplo, há dispensa por conta de uma greve realizada legalmente. Veja, aqui a greve não é abusiva, ela não é ilegal, e o empregador, apenas para perseguir os seus trabalhadores, resolve dispensá-los. Por outro lado, há também uma afronta aos direitos coletivos quando o empregador não observa as normas de higiene e segurança do trabalho. Ele não fornece equipamento de proteção individual ou ele não diminui os riscos oferecidos por determinada atividade. Por exemplo, ele não se atenta à ergonomia, à temperatura, à questão da iluminação, enfim, são várias as situações em que nós observamos afronta aos direitos coletivos. Por fim, nós temos os direitos individuais homogêneos. Aqui, ao contrário do que acontece nos direitos difusos e coletivos em sentido estrito, nos direitos individuais homogêneos, nós conseguimos dividir o bem tutelado. É possível fracioná-lo em cotas. Além disso, os titulares desse direito podem ser facilmente identificados. E há aqui como determiná-los especificamente. Embora eles não possuam uma relação jurídica base que os una, eles estão ligados pela origem comum. Em âmbito trabalhista, nós conseguimos observar as lesões aos direitos individuais homogêneos em vários aspectos. Veja que nesse caso, há a possibilidade da propositura de uma ação coletiva, mas há também a possibilidade de uma propositura de ação individual, já que os lesados podem ser identificados. Veja, toda vez que o empregador não pagar devidamente aos seus empregados como um todo, o 13º salário, as férias, se ele não concede os intervalos intrajornada e interjornada devidamente, se esse empregador não paga as verbas rescisórias devidamente e no prazo. Além disso, quando acontece fraude numa rescisão contratual, por exemplo, o empregador sugere um acordo com o empregado e depois da rescisão efetuada, ele exige 40% do FGTS, que era direito do empregado a receber. Veja, isso é uma fraude e isso é dano a direito individual homogêneo. O que ocorre também se houver redução salarial sem prévia negociação coletiva, se houver atraso ou sonegação de pagamento de salários aos empregados, tudo isso é afronta a direito individual homogêneo. Nesse caso, se você não tem coragem de propor uma ação individual, você deve procurar o seu sindicato ou o Ministério Público ou qualquer um dos entes legitimados para a propositura da ação coletiva para que esses entes requeiram aquilo que é seu por direito, que não pode é o empregador lesar os seus empregados afrontando os direitos coletivos, previstos inclusive na Constituição Federal. Sendo assim, se você tem curiosidade de saber como é a propositura de uma ação, assista ao próximo vídeo em que nós falaremos especificamente sobre a ação civil pública, que é um instrumento apto para
requerer o cumprimento desses direitos. Cabe mencionar que a lesão aos direitos coletivos enseja dano moral coletivo, bem como dano moral individual, uma vez que os prejuízos aqui são imensuráveis e também intoleráveis. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se você não fez isso, ative as notificações para receber os próximos vídeos e me siga também no Instagram, que é magis.do.trabalho. Até o próximo vídeo!